Bom, prazer, né? Sou o Rodolfo, todo mundo tá vendo aí no meu nickzinho. Bom, acho que a gente, falando sobre carreira, né? Eu tenho acho que uns 10 anos em TI já, né? Trabalhando com TI. Tô há 7 anos na Vanad já, acho que esse ano eu vou fazer 8 anos. Já uma cota, uma jornada, é a empresa que eu mais trabalhei na vida, na verdade. Entrei lá como analista pleno, né, e fui evoluindo nesse tempo. Sou formado em ciência da computação, então eu fiz ciência da computação na FEI, numa faculdade onde começaram, sei lá, 50 pessoas e terminaram 6 comigo. Sou uma pessoa que, estudo muito, gosto muito de TI, acho que eu tinha uma facilidade gigantesca na época da escola com matemática, e aí escolher TI foi um negócio meio que natural. Antes da Vanad, né, eu trabalhei na Vox, então fiquei 2 anos lá, basicamente, com TI também, aí fazia um pouco de tudo, né, no começo da sua carreira, você tem que aceitar o que aparece, e aí antes eu trabalhei com web designer, fui estagiário, aí é aquela vida boa, né, você serve café, você faz aquela porra toda. Mas basicamente é isso. Hoje eu sou, entre aspas, um client lead de uma conta de um banco de investimento grande aqui no Brasil. Sou responsável por uma equipe de umas 30, 35 pessoas aí já. Faço um pouco de tudo, né? Acho que você, como um líder de uma conta, você tem que fazer um pouco de tudo. Bom, basicamente é isso. Acho que não sou técnico, apesar de trabalhar em TI. Já desenvolvi um tempo, já tirei certificação e tal, mas não é minha praia. Então, basicamente é isso. Show. Bom, meu nome é Letícia, e o Barão a gente trabalhou juntos, também trabalho na Vanad. Pedi transferência há um ano atrás para vir trabalhar aqui na Vanad nos Estados Unidos, então bora aqui. Acho que todo mundo que me segue deve ver que eu só posto isso. Era uma das minhas metas, né, desde que eu comecei a entrar na Vanad. Não vou falar que eu busquei uma multinacional justamente por querer morar fora, mas eu sempre quis morar fora e meio que juntei o útil ao agradável. Trabalho com o Dynamics CRM, que é uma plataforma de CRM da Microsoft, e eu sou técnica e funcional, tô em cima do muro. Não me decidi ainda e, né, tamo aí. Em relação ao projeto, a indústria que eu mais participei de projetos até hoje foi Health, que é saúde, né? Então fiz bastante projetos em hospitais, mas também fiz bancos, né? Que a gente trabalhou junto nesse projeto que ele comentou. E, enfim, muitos outros de várias outras coisas. Enfim, de várias outras áreas, né? Não tem uma área que eu fiquei, mais especializada. Eu participei de um pouquinho de tudo. Basicamente é isso. Me formei em ciência da computação. E estou na área vai fazer 7 anos, 6 anos e pouco. E a Vanad foi meu primeiro emprego na área de TI, de fato. Então, antes disso, eu trabalhei com meu pai na empresa dele, mas, foi um estágio, bem rápido, não foi nada muito TI, sabe? A área de TI da empresa dele é bem pequenininha, então a Vanad eu considero que foi meu primeiro emprego mais voltado para TI mesmo, de fato. Acho que entramos juntos, né? By the way. Oi, gente, é verdade. Entramos juntos na empresa, by the way. A gente fez onboard junto. A gente entrou no mesmo dia e a gente foi virar amigo depois de, uns 3, 4 anos. A gente foi trabalhar junto. Eu acho que só a única diferença, a gente tem uma carreira parecida, acho que a diferença é só que eu não sei nada de CRM, acho que é um detalhe. E eu sempre trabalhei no mercado financeiro, então acho que todo o meu conhecimento hoje que me diferencia, digamos assim, é o conhecimento no mercado financeiro, né? Acho que tem vantagem você trabalhar de forma mista, digamos assim, em várias indústrias, como também tem vantagem você se focar numa indústria só e se especializar. Então, acho que vocês podem ver aqui nessa live que vocês vão ter um pouco de cada um dos sabores aí, digamos assim. Show. Eu também quero falar um pouquinho sobre a carreira mista que eu tive, que eu também tenho algumas coisas para falar sobre isso. Mas vamos começar logo os tópicos que eu tenho aqui. E vamos começar do começo. Primeiro, como escolher sua profissão? Caraca, hein? Vai ser difícil. Eu acho que quando você tem que escolher a sua profissão, você é muito novo, né? Então, assim, você não sabe o que o mundo te espera e o que o mundo pode oferecer pra você, né? Então, é muito difícil você com, 18, 19 anos, você escolher. Eu acho que, assim, todo mundo tem uma vocação. Querendo ou não, pelo menos as pessoas que eu conheci e eu mesmo, tem alguma coisa que você faz bem, assim. Acho que você tem uma aptidão pra aquilo. E aí, por exemplo, eu usei muito isso como exemplo. Eu era bom em matemática, então não fazia sentido eu fazer biologia, por exemplo. Cara, não é assim. Por mais que você possa estudar e ser um ótimo biólogo, você vai ter mais facilidade com matemática, no meu caso aqui. Então eu escolhi algo que eu tinha facilidade. E aí eu fui... Claro que assim, não vou falar que, dinheiro não é importante, você quer ganhar bem e tal, etc. Se você puder dar uma dica, escolha algo que você tem aptidão. E se você precisar parar um ano para descobrir o que você tem aptidão, é melhor você investir esse um ano no começo do que você escolher uma faculdade ou uma carreira que você não sente prazer em fazer, tá ligado? Mas você sempre teve, vontade... Você é formado em quê mesmo?
Fez a computação. Fez a computação igual eu. Mas você sempre teve, tipo, vontade em computação? Ou você meio que caiu? Você queria exatas, mas não sabia direito qual Não, área, sempre, engenharia? acho que sempre computação, porque eu sempre mexi em computador desde da época da escola, assim, tipo, fuçava, formatava a máquina, tipo, instalava jogo. Tipo, era aquele negócio, assim, eu sempre gostei muito de lógica, então eu jogava o jogo não pelo divertimento, mas para tentar passar a fase e ver como que o negócio foi feito e tal. Então eu sempre tive uma cabeça meio nerd mesmo. Os jogos mesmo, né, a parte eletrônica da coisa, videogame e tal, sempre me puxou para esse lado. E aí é legal porque assim, quando você começa a ver o poder, né, agora é mais comum, né, celular, WhatsApp, essas coisas, tipo, mas na época era bizarro você falar em internet ou falar dessas coisas. Então, tipo, tudo isso me chamava muita atenção. Tipo assim, cara, eu quero fazer esse negócio, essa magia negra que essa galera faz aí, entendeu? Então, tipo, foi meio que isso. Não, pra mim foi um pouquinho diferente. Eu, desde pequenininha, eu nunca tive um sonho de ser, computador, nem nada nesse estilo. Acho que pra mulher, normalmente, acho que tem até uma discussão hoje em dia a respeito de mulheres na área de TI e computação, porque não se é tão incentivado desde criança, né? Diferente do menino que já começa a ser incentivado em tecnologia desde sempre. Claro que agora a gente tá mudando, mas falando de 20 e tantos anos atrás, né? Pensava ser diferente. Então, eu de pequenininha queria ser professora, queria ser médica, quis ser artista, quis ser atriz, né? Até o meu segundo colegial no ensino médio eu queria ser atriz. Quis ser dermatologista muito. Aí depois, só que igual você comentou, eu era muito boa em matemáticas, minhas notas melhores eram em matemáticas. Eu não sou uma pessoa de humanas, eu não sou boa para escrita, não sou boa, não gosto. Então, só que eu nunca olhei para computação, nunca tinha pensado em computação. Então, o que eu fiz? Eu fiz bastante aqueles cursos vocacionais na época da escola e tal, e pesquisava muito a respeito dos cursos. E aí eu sabia que era exatas, porque igual você falou, era uma coisa que eu era boa naquilo. Mas eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Aí por muito tempo eu fiquei pensando em fazer engenharia química, que era tipo, nada a ver. Nada a ver. Aí depois eu comecei a pensar em petroquímica, porque eu achava que era isso que ia dar dinheiro, porque petróleo é dinheiro, pensamento nada a ver. E aí conversei com muitos professores, enfim, fiz bastante pesquisa. E aí eu lembro até hoje, eu sentei, peguei um caderno, coloquei todos os cursos de exatas e fui. Esse não. Aqueles que eu sabia com certeza que eu não queria fazer. E aí eu lembro que sobrou engenharia civil e ciência da computação. E aí eu falei assim, engenharia civil é legal, não sei o quê, eu gosto de desenhar também, bababá. E aí curiosidade sobre mim, prestei o vestibular para todas as faculdades como engenharia civil. Prestei FUVEST engenharia civil, prestei Mackenzie engenharia civil, PUC engenharia civil, todas as faculdades, aí Morumbi, todas. E aí eu lembro que não passei na FUVEST, muito difícil engenharia, e minha mãe também falou que eu não ia me mudar para São Carlos. E, na época, outra curiosidade, eu entrei na faculdade com 16 anos, porque eu sempre fui um ano adiantado na escola, então, tipo, muito, muito cedo, né? Não fazia ideia do que eu tava fazendo. E aí eu lembro que eu passei no Mackenzie, engenharia civil, e sentei, assim, no sofá da minha casa e fiquei, cara, mas eu não quero fazer ponte, tá ligado? E aí eu falei, eu não vou fazer cursinho também, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu olhei ciência da computação, aí eu lembro que eu recebi um e-mail das universidades sobre aquelas chamadas, segundas chamadas, quando eles não conseguem preencher o curso com todas as vagas, porque computação não era um curso muito... hype, né? Não era um curso tipo igual medicina, assim, né? O pessoal, muita gente quer. Não, pelo menos não antigamente. E aí eu fiz a segunda chamada e acabei passando e meio que caí de cabeça, assim. Nunca tinha formatado um computador, não sabia nada. Pra mim era mexer no Facebook e era isso. Não, nem no Facebook, no Orkut, né? No Orkut, MSN. Eu acho que assim, o ponto... Eu também entrei com 16 anos na faculdade. Eu prestei uma faculdade só na época. Eu fiz FEI porque eu também tinha um negócio muito na minha cabeça de tipo assim, cara, ou é feio ou eu não brinco. Porque assim, eu pensava... na minha cabeça lá atrás, eu achava que a faculdade te moldava muito e você só tem uma chance de fazer uma graduação. Você não consegue fazer uma graduação e depois falar assim, puta, não gostei, vou fazer outras. Tipo, você vai perder mó tempão, mó dinheiro e tal. Então, eu entrei com 16 anos, fiz FEI e, cara, fui até o final, teve meus percalços ali no meio, mas assim, eu não me via, eu achava que assim, TI pra mim era um negócio que eu conseguiria me virar sozinho, do tipo, eu tinha na cabeça, né? Cara, se eu pegar meu computador, começar a programar, eu crio uma startup, um programa, um sistema, uma empresa e eu viro Bill Gates, tá ligado? E eu não via essa facilidade, entre aspas, se eu fosse, sei lá, qualquer outra carreira, porque, tipo, sei lá, você vai fazer dentista, odonto. Beleza, você pode ter sua clínica e tal, mas, tipo,
Você não precisa, a TI é só você ter um computador, um notebook, um Visual Studio e você se vira, tá ligado? Eu tinha muito esse negócio de empreendedorismo na época, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu vi que, tipo, abriu um leque de possibilidades exatamente por isso, tá ligado? Porque, cara, você com um notebook dentro do seu quarto, você cria uma empresa de 10 milhões de reais, assim, tipo, então é muito foda isso. Na época da faculdade, inclusive, acho que no segundo ou terceiro ano, a gente estudou o case do Dropbox, que hoje é bem famoso. Agora tem Google Drive, OneDrive, os caras todos. Mas assim, a gente discutiu o case do Dropbox. Assim, o caso do Dropbox era, tipo, dois irmãos, dois amigos, sei lá, que, cara, construíram um file share na internet e guardaram arquivo. E, cara, eu pensava assim, porra, eu consigo fazer isso, sabe? Tipo, então, a TI, acho que foi muito legal por causa disso. Te abre um leque de oportunidades. E aí, por isso que eu escolhi isso. Show. E engraçado é que não é uma época, assim, antigamente muito menos, mas até hoje em dia não é uma época que se é muito incentivada, né? Dificilmente. Até quando a gente abre, até na própria Vanage, aqueles programas de estágio, pegar pessoas na faculdade para passar um dia com a gente, não sei se você já fez isso. É muito difícil você achar alguém que fala, eu quero fazer computação. Normalmente as pessoas pensam em outra coisa, tipo engenharia, medicina, e é uma área que tem tanta demanda, né? E não se forma tanta gente assim. Mas eu acho que tem um estereótipo, né? A galera, ela olha TI assim, tipo, eu tenho que codificar. Cara, TI, você pode ser trilhões de coisas que não é codificar, assim, não necessariamente é codificar. Claro que você tem que ter uma lógica, você tem que ter uma noção de TI, assim, geral, mas assim, cara, você tem tanta coisa que você pode trabalhar, e eu acho que tem esse um pouco desse estereótipo. Tipo, a galera, não se sente capaz, ou se sente se vendo trabalhando com isso a vida inteira, e também não é tão divulgado isso, né? Tipo, não é tão nobre, entre aspas, entendeu? Porra, o cara é médico, o cara é engenheiro, o cara é o cara que programa, tá ligado? Não é a mesma coisa. É o cara do computador. É, o cara do computador. Sim, exato, concordo. Bom, tópico número 2, por onde começar? Cara, depois que você escolhe, eu acho que primeiro é setar suas expectativas, né? Eu acho que com tudo na vida, assim, né? Tipo, cara, você vai aprender a tocar violão, sei lá. Eu tô passando por isso agora. Ou o que você quer? O que você quer com o violão? Tipo, você quer ser o Jimi Hendrix da guitarra, sei lá, você quer ser o pai do negócio, ou você quer só tocar? Então eu acho que depois que você escolhe essa vocação, você tem que setar a sua expectativa. Eu acho que tem caminho pra todo mundo, só que isso te faz você traçar um plano que para de pé, tá ligado? Se você quer ser um cara multimilionário, dono de uma empresa, tipo, que vai faturar 10 milhões de dólares por ano, você tem um path, né? Você tem um caminho a seguir. Se você quer uma pessoa que tem uma carreira, que vai ter uma casa, uma família e etc., você também vai ter um caminho a seguir. E são caminhos diferentes, são dedicações diferentes. Então eu acho que o primeiro passo é você setar uma expectativa do que você quer. O passo 2 é você procurar alguém que tem uma expectativa parecida com a sua. Eu usei muito na minha carreira exemplos, então role models mesmo, né? Pessoas que tinham uma visão igual à minha, que eu pude me inspirar e pude comparar um pouco as vidas e as experiências e etc. Ser resiliente, porque o negócio não vai chegar amanhã, assim, entendeu? Então, o ponto importante é que se você respondeu a primeira pergunta certa e você escolheu um negócio que você gosta, você vai ter um pouco mais de calma e paciência, digamos assim, para esperar chegar o resultado. Um ponto engraçado dessa geração agora que eu sinto é que o pessoal é muito urgente, né? Quer tudo pra ontem. Então a pessoa, se formou na faculdade e já quer ser promovido 10 vezes em um ano e já quer ganhar 1 milhão e já quer ser gerente de tudo. Nem me fala. Essa geração agora não tem mais aquela paciência de montar uma carreira e de ir aos poucos, de entender que, né, tem um processo ali de amadurecimento profissional e enfim, experiência, né? Porque é isso que te faz crescer, né, na carreira. Você ter experiência, passar por aquele aprendizado e tal. Então, por mais que você faça uma faculdade, tipo uma USP da vida, uma, sei lá, o Fiscar, qualquer uma dessas, e você é o primeiro da classe, você é um gênio, assim, digamos que você nasceu um gênio. Você não tem marca de guerra, entendeu? Não adianta você entrar numa posição de liderança, numa posição de um cara especialista, tipo assim, você sabe toda a teoria de banco de dados. Mas, cara, quando o bicho tá pegando fogo, não é a faculdade que vai te dar essa bagagem, é a sua experiência, tá ligado? Você precisa passar por aquilo para poder aprender. Então, é o que você falou, tipo, e essa maturidade, a palavra é maturidade. Você precisa criar maturidade, você precisa criar marcas de guerra, entendeu? Então, essa dica é sensacional. Tipo, gente, slow down, né? Calma. Anota aí, pessoal. Anota aí. Slow down, exato, concordo. É complicado. Eu tinha um pouco desse senso de urgência. Eu lembro que na faculdade tinha um menino na minha sala que ele ganhava 8 mil já. Tipo, 8 mil reais. E ele tava na minha sala da faculdade. E eu ficava tipo assim, mano, eu não consegui nenhum estágio. Ele ganhou 8 mil reais. E na minha cabeça eu ia sair da faculdade ganhando 8 mil reais. E eu ficava assim, não, eu vou ganhar 8 mil reais quando eu sair. Eu não aceito nada menos que isso. Só que aí quando você chega no mercado, né?
Não é assim. Você não ganha. Tipo, gente, ó, não vai ganhar, tá? Até hoje aquelas. Enfim, pessoal. Mas só um ponto disso, eu acho que é um ponto que a gente tá brincando aqui. Dinheiro é relativo, tá? Eu acho que não vamos ser hipócritas e falar que a gente não gosta de dinheiro, todo mundo gosta, né? Tipo, se fosse milionários, agora, beleza, estaria em outro lugar aqui. Mas assim, o dinheiro ele é relativo. Tipo, durante a sua vida, eu particularmente, pessoalmente, não faço escolhas por causa do dinheiro. Claro que se vier o dinheiro, mais legal, né? Mas assim, porque, cara, no final do dia, pode ser que você não ganhe quando você sair da faculdade os R$8.000, mas, porra, se você for bom realmente e você fizer a diferença no seu trabalho, na sua profissão, você vai crescer, né? Tipo, a vida naturalmente vai te empurrar pra cima, digamos assim. Não olha o dinheiro como um negócio assim. Tipo, claro que assim, porra, tem gente que precisa sustentar a família e aí é outra realidade. Mas assim, naturalmente, você não precisa tomar uma decisão por causa do dinheiro também. Acho que é importante isso. Exato, já vi várias pessoas, sem citar nomes de empresas, mas tipo assim, saindo de uma empresa muito boa pra ir pra outra que era mais ou menos por conta que ia ganhar mais no curto prazo, mas que não ia ter um plano de carreira no longo prazo. Então a pessoa ia, tipo, dobrar o salário, mas ela ia parar naquilo ali por muitos e muitos anos, e às vezes na outra você ia conseguir subir um pouquinho mais devagar, mas você ia continuar subindo e ia, tipo, ter um futuro no longo prazo. Então acho que uma outra dica também, igual você falou, claro que tem gente que tem necessidade de dinheiro agora, porque às vezes tem família, tem coisa pra pagar, e não julgo, é natural, cada um sabe, né? Mas no geral, ter um pouco de paciência também e olhar no longo prazo, olhar se você vai poder crescer, né, mais pra frente, pensando daqui a anos. E não só, eu quero ganhar agora e às vezes se mudar pra uma profissão nada a ver. Eu lembro que quando eu saí da faculdade, muita gente falava, nossa, quem trabalha com COBOL agora ganha muito dinheiro. Mas, tipo, pensando no longo prazo, talvez é uma linguagem que não se use mais e não vou ter emprego no futuro, talvez, né? E muita gente falava, dane-se, eu quero dinheiro agora. E, tipo, ia e se especializava em uma coisa obsoleta que, às vezes, tipo, no longo prazo, né, pode até ficar sem emprego, sei lá. Assim, e outra, né? Eu gosto de COBOL, por exemplo. Cara, eu não gosto de COBOL. Ah, mas tá pagando bem. Mas, cara, eu não gosto de COBOL. Dane-se, tá pagando bem. Deus me livre. Também não. Aqui o Caio mandou um negócio aqui, né? Tem que saber também se pela empresa se existe um plano de carreira. Eu acho que, assim, a escolha da empresa é um negócio bem tricky, assim, sabe? Tipo, é meio que um relacionamento, assim. Você tem que escolher uma empresa que os valores batam com o seu. Eu acho que se o seu valor é um valor que você precisa ganhar o máximo possível no menor tempo possível, você tem uma empresa desse tipo. E é um plano de carreira específico para ganhar dinheiro, por exemplo. Se você quer um plano de carreira onde você cresce profissionalmente, é um outro tipo de empresa. Talvez você vá ganhar menos, inclusive, nessa empresa. Só que ela vai te expor a situações onde você vai crescer mais. Depende muito é o que eu falei da expectativa. Tipo, o que você quer? Você quer estourar dinheiro? Então, beleza, é um caminho. Você quer ter uma profissão ou você quer ser bom no que você faz? É um outro caminho. Exato. E o que você daria de dica para quem tá procurando emprego? Como você conseguiu o seu... Como foi? Putz, eu acho que... Eu sou contra... Assim, não é que eu sou contra, né? Mas assim, eu acho que entrevista é um negócio meio fake. Você avaliar uma pessoa por 20 minutos, meia hora, ou por uma prova, se o cara é apto ou não para fazer o trabalho, é um negócio meio... Você não vai... Eu já peguei pessoas... Eu já avaliei pessoas, fiz entrevistas com pessoas que são, tipo, foram horríveis na entrevista e a pessoa era fora de série. E o contrário também. Eu acho que assim, tipo, você se vê feliz... Vamos supor que você manda currículo para 4, 5 empresas. Você se veria feliz se você passasse nessas 4, 5 empresas, ou você tá mandando o seu currículo só pra, tipo, aumentar seu leque de opções? Porque assim, querendo ou não, claro que assim, porra, eu não quero ficar desempregado e eu preciso alimentar minha família ou qualquer coisa assim. Eu acho que tem esse porém, que você pode aceitar um emprego que não é o que você sonha pela situação, pela uma urgência. Mas é o que eu volto a falar. Procure empresas que você admira. E assim, por exemplo, quando eu entrei na Vanad, por exemplo. Eu entrei na Vanad, claro que eu conhecia a Accenture antes, eu sabia que era uma consultoria, eu sabia que eu tinha o perfil de consultoria, e eu mandei o meu currículo para a Vanad, no caso, na época, exatamente porque eu queria trabalhar com consultoria e eu vivia nesse mundo já. Trabalhava antes já. Então, assim, não fazia sentido eu mandar currículo, por exemplo, para trabalhar como banco, como um funcionário do banco, porque não era o que eu queria. Mas, então, assim, acho que você tem que também... É o lance da expectativa, eu volto nesse lance. Mande currículo, ou procure empresas, ou participe de programas de empresas que você admira. Que, tipo assim, quando você entrar na empresa, você vai falar pros seus amigos, vai falar assim, caralho, ó a empresa que eu trabalho. Claro que, assim, é mais difícil, claro que, porra, pode ser que você não passe, tem muito mais gente disputando e etc. Mas, assim,
é melhor você gastar energia com um negócio que vai te dar retorno e vai se sentir feliz, do que você trabalhar numa empresa que, tipo, não faz sentido pra você. Sendo que você não tá passando fome. Então eu acho que só tem que ter esse disclaimer, entendeu? Se você puder escolher, escolha uma empresa que faz sentido, entendeu? E assim, aí respondendo sua pergunta de bate-pronto, eu sempre usei Cato, InfoJobs, essas coisas assim. A Cato eu pagava Cato, nunca arrumei nada que prestasse pela Cato. Os meus 3 ou 4 empregos que eu tive foi pela Cato. Acho que foi. Caraca, não, você vê a diferença. Eu consegui pelo vagas.com.br. Eu gosto de lá, é um bom site. Hoje em dia, se eu pudesse dar uma dica, eu acho que o LinkedIn é muito forte, assim. A última vez que eu passei por entrevista, né, o LinkedIn não era tão forte, né, mas hoje em dia, acho que o LinkedIn, para qualquer tipo de vaga, tá, gente? Eu acho que o LinkedIn é a plataforma número 1. O único disclaimer que eu daria sobre isso é que o LinkedIn é um Instagram de carreira, né? Então, assim, se você tira foto bonita e você sabe usar filtro, você fica bonito no Instagram, seu feed fica bonito. O LinkedIn também. Se você usa algumas técnicas que te dão up no LinkedIn, você vai se parecer melhor que outros. Mas hoje a ferramenta do momento é o LinkedIn. Assim, acho que então aprendam a usar e mantenham o seu perfil com carinho no LinkedIn, porque eu vi muitos amigos próximos que conseguiram vagas surreais, assim, tipo, sensacionais, sem fazer nada. O cara foi lá e olhou o LinkedIn da pessoa e o cara, virou coordenador de uma empresa em Manhattan, assim, tipo, um negócio bizarro. Eu recebo muita vaga pelo LinkedIn. Muita vaga. Muita. Principalmente nossa área que tá aquecido o mercado. E outra coisa que a gente não falou, mas não tanto pra quem tá começando agora, mas pra quem já tá na área há um tempo, é networking, né? Indicação. Nossa. Isso é, tipo assim, né? A verdade seja dita, é o top 1. Assim, eu acho que, sem falar clientes ou expor nada aqui, mas assim, um dos maiores deals que eu posso tentar fechar esse ano foi porque um cara trabalhou comigo e gostou de mim, o cara mudou de empresa, e aí ele na outra empresa falou assim, eu vou trabalhar com o Barella porque o Barella é bom, tipo, eu vou chamar ele pra trabalhar comigo. Então assim, não só vagas de emprego, né, tipo assim, eu e a Letícia trabalhamos junto, se tiver uma oportunidade de a gente trabalhar junto de novo, claro que eu vou trabalhar com ela de novo, mas assim, às vezes, até fora da questão de contratante e contratado, mas de negócio mesmo. Então às vezes você pode fazer negócio com uma pessoa porque você gerou um bom networking. Exato. E eu conheço muita gente, assim, acho que isso é muito importante e muita gente não entende, né? Muitas vezes a pessoa trabalha em um lugar ou a pessoa, sei lá, e ela não tem um comportamento, tipo assim, briga com todo mundo, não tá nem aí pra nada, não tem responsabilidade, não, né? Tipo, eu tô de saco cheio, tô com preguiça, não vou fazer nada, tipo, tem um comportamento zoado e às vezes ela nunca sabe que dali pode sair sabe? Eu fui indicada aqui pra trabalhar aqui nos Estados Unidos por um amigo meu, que ele trabalhou comigo, eu era júnior, tipo, 1000 anos atrás, mas assim, a gente sempre se ajudou, a gente sempre teve uma dinâmica legal no trabalho junto, e aí quando eu falei, você me indica, tal, e ele, não, demorou, mas porque lá atrás, e assim, eu era júnior, tipo, imagina assim, naquela época eu pensasse, eu não tô nem aí, eu sou tudo mesmo, ninguém precisa, sabe, eu não tenho responsabilidade nenhuma, não. Via que eu era esforçada, tinha comprometimento e consegui gerar essa oportunidade aqui, tipo, 5 anos depois, sabe? Por uma relação de amizade e de até... Enfim, a gente trabalha na mesma empresa, sempre mantive contato, né? Tipo, claro, não falo todo dia, mas... Oi, tudo bem? E aí, as novidades? Como tá o projeto? Como tá? Vamos almoçar? Isso aqui, quando ele ia pro Brasil, vamos fazer um happy hour e tal. Apesar de parecer muito bobo isso, né? Tem um valor tão importante, pode gerar tanta oportunidade. Então, uma dica que eu daria é, não só para você conseguir emprego, né? Mas até por você mesmo. Mas tenha responsabilidade, faça um trabalho legal, entregue direitinho, sabe? Você não precisa ser o mais foda, mas dê o seu melhor, estude, se esforce, sabe? Faça bons relacionamentos no seu trabalho. Eu acho que o lado soft skill, hoje em dia, ele é mais importante ou tanto quanto o seu hard skill, digamos assim. Às vezes a sua parte de comunicação, a maneira como você se apresenta, o seu cuidado, porque assim, às vezes você vai trabalhar com um par seu, que hoje o cara é par, os dois são júnior, por exemplo. Você vai trabalhar com um cara que é par seu, e aí você trata o cara com arrogância, você trata o cara, tipo, como se é escroto e tal. Cara, o cara pode ser seu chefe amanhã, o cara pode ter uma oportunidade de ouro, o cara não vai te chamar. Então assim, o soft skill é uma coisa que você tem que ter muito bem treinada. E isso é um negócio que não tem como você ler um livro e aprender. É meio que o seu comportamento, é você como pessoa. Querendo ou não, esse tipo de coisa são pessoas. Então, assim, é bom você tratar bem seu coleguinha, entendeu? Exato. E assim, eu não sou, tipo, filho da puta, mas já deixei de 3 vezes
acho que umas 3 vezes já pessoas que, às vezes, o meu líder, o gerente, falou, pô, o que você acha de tal pessoa? E eu falar, cara, não quero queimar nem nada, mas realmente não foi uma pessoa que eu gostei de trabalhar, porque já aconteceu, a pessoa fica no YouTube o dia inteiro, a pessoa que trata outras pessoas mal, a pessoa que é arrogante, a pessoa que não tem responsabilidade. E como que eu vou indicar uma pessoa assim? Mas às vezes se é uma pessoa que não, pô, pessoa muito boa, pessoa esforçada e tal, com certeza eu vou elogiar, vou indicar e etc. E assim a gente vai construindo o nosso networking, né? Não é ser falso. Acho que é um ponto importante. Não é ser falso. Acho que Exato. é ser fair. Entendeu? Então, assim, se o cara é ruim, o cara é ruim. E, assim, você tenta ajudar, mas o cara é ruim. Exato, eu vou trazer pra minha equipe um problema. Tipo isso. Sabe, alguém que vai ficar no YouTube o dia inteiro, sabe? E muitas vezes eu vou ser líder daquela pessoa, ou eu, sabe, vai prejudicar a equipe como um todo, ou alguém que tem um problema de relacionamento, alguém que é ignorante com todo mundo, trata todo mundo mal, aí você desmotiva a equipe, todo mundo trabalha tipo, ai, que saco. Eu tive um caso recente de um cara que é genial tecnicamente, que tá trabalhando comigo no projeto. O cara é um gênio, o cara é fora da curva muito, mas o cara não consegue lidar com pessoas, assim, tipo... E aí, assim, você vai ter que sacrificar esse cara, colocar um cara pior que ele, porque ele não consegue falar, por exemplo, entendeu? Então, por exemplo, quando eu for dar um feedback desse cara lá na frente, o que eu vou falar? Eu vou ser fair. Eu vou falar assim, porra, o cara é excelente tecnicamente, mas o cara é escroto como pessoa, entendeu? E isso, às vezes, queima mais do que se ele fosse um cara médio. Exato. E tem uma diferença também da pessoa que tem dificuldade de se comunicar, às vezes tem vergonha, às vezes é tímida, mas quer melhorar, quer, tipo, né? E aquela pessoa que é... escroto. Basicamente, eu mesma sempre tive muita dificuldade de falar em público. Até hoje, quando eu vou em público, dar um treinamento, quando eu vou numa sessão, numa palestra e tal, dá aquele nervoso, tipo, mas assim, você vai com medo mesmo, porque a gente só aprende fazendo e colocando a cara e errando, e é assim que a gente aprende. Exatamente. O momento que teve dúvida se você estava no caminho certo, cara, esse eu já tive vários. Já tive vários também. Eu acho que assim, quando você recebe, você tá ganhando, o time tá ganhando, beleza. Acho que, né, por que mudar? Só que quando o time perde, né, acho que assim, eu tive vários momentos, assim, tipo, avaliação é uma coisa dura, quando você é promovido, maravilha, quando você não é, você fala assim, puta, tô fazendo, o que eu fiz de errado? Eu acho que, assim, resiliência, se eu fosse, uma das coisas que eu acho que definem uma carreira bem sucedida é a resiliência. Eu acho que você lidar com essa questão de resiliência e você pegar os desafios que você tem e os nãos que você recebe e tentar munir você mesmo pra crescer é fundamental. Então, assim, porra, eu já tive situações onde, cara, eu tava, acho que não sei se eu contei pra você disso, mas eu tive um caso na faculdade mesmo, lá no comecinho. Cara, a feia era difícil pra caralho. E aí eu já tava com 2 DP, eu ia repetir de ano, eu tinha que tirar, sei lá, 8 numa prova de física, numa P3, que era uma prova de recuperação. Cara, tirar 8 numa prova de física era impossível, tipo, acho que nunca ninguém tinha tirado na vida. E eu tive um final de semana pra ficar pensando nisso, se eu fazia ou não a prova, ou se eu largava e dane-se, assim. Puta, eu tive uma puta resiliência de chegar na segunda-feira, fazer a prova e tirar 9,5, assim. Mas não porque eu sou genial, mas assim, cara, eu não desisti, sabe? Eu tive a resiliência. Então, assim, porque eu tinha na minha cabeça um negócio que, assim, cara, eu quero fazer isso, eu quero terminar esse negócio, eu quero. E aí, por isso, eu, tipo, falei, mano, eu tô passando por uma dificuldade, mas eu vou superar isso. E eu acho que várias vezes eu tive uma expectativa de ser promovido e não fui, ou receber uma certa avaliação e não, você fica puto. Eu acho que você tem que cumprir seu luto, digamos assim. Você tem que respeitar seu luto, seu momento de dor, mas sabendo que aquilo vai passar e que você tá no caminho certo. Claro que assim, porra, nunca desista. Acho que nunca desista é uma palavra forte, né? Eu acho que você tem que saber gerenciar isso, saber quando desistir. Uma carreira de sucesso não é feita ou construída sem muitos nãos. Então, acho que você tem que ter uma resiliência fodida. E você, conta aí. Então, acho que muitas vezes, é que assim, eu sou uma pessoa que eu demoro pra decidir o que eu vou fazer, mas eu falo assim, eu vou fazer, eu vou fazer, e eu não vou desistir, eu não paro até eu ver feito. Eu odeio deixar coisas pela metade, eu começar e parar, sabe? Eu não gosto, e isso pra tudo na vida, tipo, se eu me comprometo a fazer alguma coisa, eu não gosto de deixar pela metade. E na faculdade eu tive muita dificuldade mesmo na faculdade. Não é uma faculdade fácil, mas não é impossível. Assim, estudava muito, ia pra monitoria, ficava na faculdade, biblioteca, chorava, esperneava, falava que eu ia desistir, mas não desistia. Sim. E foi muito difícil, mas assim, eu sempre tinha na minha cabeça que eu tinha que passar por aquilo. Eu acho que, assim, isso falando o que eu acredito, eu acho que nada que vem fácil dura muito, sabe? Então eu via aquele esforço e sábados estudando e tudo como
eu via no futuro que eu ia colher aquilo, sabe? E eu via muita gente desistindo, muita gente desistindo, o pessoal trancando a faculdade, tudo. Pra conseguir o trabalho foi difícil também. Não mas essa área não tinha várias vagas e agora não consigo emprego? Demorei pra conseguir também trabalho. Rolou muito de preconceito por ser mulher em entrevistas de trabalho, mas acho que isso é outro assunto. E também ficava, putz, que saco, trabalhar, né? Como que eu vou fazer e tal? E aí comecei a trabalhar e aquilo entrava na minha cabeça, né? E vários treinamentos e assim, a trajetória sempre estudando, sempre correndo atrás. Até hoje tem dificuldade, às vezes você não entende. Hoje, né, outras dificuldades, eu diria, mas sempre é uma área de desafios, né? Nunca, tipo assim, agora eu acredito, agora tô de boa. Não, tô sempre ali pesquisando, estudando e lutando e tal, e com muita resiliência, igual você falou. E eu acredito que quando a gente quer chegar em algum lugar, né, eu acho que a diferença das pessoas que conseguem chegar e ser bem-sucedidas e as pessoas que não conseguem é justamente porque as pessoas que não conseguem vão desistir perante os obstáculos e aquelas pessoas que sabem o que quer vão conseguir passar por aquela fase e chegar, assim, não acredito que vai ser, hoje eu cheguei e acabou. Não, mas tipo assim, vão conseguir alcançar aquilo que querem, sabe? E, então, eu acho que é o primeiro ponto que eu falei lá, né? Se você escolhe um negócio que você tem vocação, você entra numa área que você gosta, entre aspas, você acha que você gosta, ou você tem facilidade, os desafios ficam um pouco mais leves. Não que eles vão ser de boa, mas eles vão ficar um pouco mais leves e você vai passar um pouco mais fácil. Agora, se você já tá numa área que você não gosta e ainda vem uma porrada, você vai falar, tchau, obrigado, valeu. Sim, é claro, mas é isso que eu falo, né? Eu sempre, toda vez que alguém me procura pra falar, como que é a computação, tô pensando em ir pra essa área e tal, eu falo, cara, eu tenho que gostar, é uma área que é difícil, é uma área que não vou falar que é fácil, não é fácil, sabe? Eu não vou mentir pra ninguém. Claro, eu não sei que a pessoa tenha um tipo de facilidade. Tem gente que, né, tinha uma galera na faculdade que, tipo, nossa, programava o pé nas costas. E eu, mano, por que eu não consigo? Mas assim, é uma área difícil, mas não é impossível. Você precisa de, né, ter foco, você precisa estudar, você precisa se comprometer e precisa batalhar para aquilo. Uma coisa que eu adicionaria só é a comparação, né? Nunca se compare com ninguém, assim. Acho que a única disputa que você tem na sua vida é contra você mesmo, né? Então, assim, na minha faculdade, cara, eu estudei em escola pública, ensino médio, né? Aí entrei na faculdade e tinha cara que sabia fazer derivada integral, calcular, tipo, milhões de coisas. O cara sabia física, o cara sabia ótica, o cara sabia uma porrada de coisa. Eu tive trigonometria no terceiro ano, assim, eu não sabia nada de matemática, né? Apesar de ter facilidade, e eu olhava nas provas, os caras fazendo as perguntas, eu não entendia nem a pergunta do cara, que o cara fazia. E aí, assim, esse é um ponto importante, né? Se eu me comparar com o cara teve uma outra realidade. Assim, não desmerecendo, mas ele teve uma outra educação, ele teve uma outra oportunidade. E pode ser que eu me compare com um cara que teve uma oportunidade pior que a minha. Então, assim, não se compare com outras pessoas, mesmo que elas estejam trilhando o mesmo caminho. Se baseie nelas para você poder tirar o melhor delas e não errar das mesmas coisas que elas erraram, mas não é porque ela foi promovida, ela chegou a gerente até os 30 que você precisa chegar. Acho que é um pouco isso. Exato. Concordo, total. Próximo tópico. O que significa carreira bem-sucedida? Cara, não sei responder. Não? Manda aí você. São 3 itens e o bônus. O bônus vocês vão dar risada, né? Um item é a resiliência, que eu já falei. Assim, nenhum caso de sucesso na história do mundo ocorreu sem resiliência. O segundo é ser bom no que você faz. Você precisa ser bom no que você faz, assim. Uma carreira de sucesso, você precisa ser master em alguma coisa. E as pessoas olharem você como referência, para você atingir um nível onde você atinja excelência naquilo que você faz, o sucesso de fato, né? E aí eu acho que assim, então você pega resiliência, beleza. Você pega um cara que é muito bom no que faz. O terceiro item é tomar risco. Eu acho que assim, pessoas tomam riscos de formas diferentes. Mas, por exemplo, se o cara fica estagnado, ele vai tomar uma barreira em algum momento na vida dele, ele vai deixar de crescer, ele poderia atingir o sucesso, ele tem capacidade para isso, ele tem a resiliência para isso, mas ele tem medo de, comprar um risco que ele precisaria comprar, e isso impede ele de ser bem sucedido. Então acho que esse é o terceiro ponto. E o bônus é que assim, quando você atinge um nível de performance altíssimo, você vai ver muitas pessoas, vamos supor, você vai evoluindo na carreira. E aí imagina que você está disputando uma vaga para você ser diretor de uma empresa. Todo mundo quer disputando a vaga de diretor de empresa, o cara tem resiliência, o cara é bom no que ele faz, ele compra risco, sim, é meio feijão com arroz. Aí tem o bônus, que é um pouco de sorte. Sim, eu não vou ser hipócrita aqui, tem sorte. O mundo
não é 100% justo. Então, assim, por mais que você seja muito bom e faça tudo certo, você precisa do estalo. E assim, mas isso não impede você de ter uma carreira bem sucedida. Mas isso pode te alavancar. Um exemplo que eu uso muito é o caso de um astronauta. Vamos supor, eu quero ser um astronauta. Por mais que eu estude pra caralho e seja pronto pra ser astronauta, só meia dúzia vai pra Lua. Então, pode ser que eu não vá, entendeu? Tipo, Adorei. então, beleza. Assim, eu sou menos apto? Não, é que eu não fui, ué. Beleza. Faz sentido, pô. Acho que marketing pessoal é muito importante também. E isso foi algo que eu comecei a notar até quando a gente trabalhou junto, mais ou menos. Que a gente conversava bastante sobre pessoas que às vezes são muito boas, são muito inteligentes, isso aqui, tem tudo, tá construindo um foguete, mas elas não falam para as pessoas do foguete. Ela não vende a ideia delas do foguete, ela não faz aquele marketing de, olha, eu tô fazendo isso aqui, olha o que eu tô fazendo, olha o lucro que eu tô gerando pra empresa, olha o que, sabe, o retorno que eu tô dando, olha isso aqui. A importância do que eu tô fazendo. Muita gente faz, fica ali quieto, e aí se ninguém sabe, como que a pessoa vai ter aquela visibilidade, como que a pessoa vai ser reconhecida? E às vezes são pessoas muito boas, mas pessoas que não sabem vender o próprio peixe, basicamente. E querendo ou não, você tem que vender o seu peixe, né? Isso é muito importante. O que você faz para se manter produtivo? O que eu faço para me manter produtivo? Eu sou uma pessoa que talvez não seja um bom exemplo, né? Ociosidade me incomoda, né? Pra mim, pessoalmente, assim. Então, assim, eu não lembro o último dia que eu passei o dia inteiro vendo TV, eu nem assisto TV, ou, tipo, fazendo algo, tipo, X, assim. Eu acho que você tem que ter o seu momento de relax e pegar uma série babaca e desligar a cabeça e assistir, mas eu sou uma pessoa que, tipo, por exemplo, hoje é domingo. Cara, eu acordei, toquei violão, produzi uma música, li livro, agora tô fazendo live, putz. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu me mantenho eficiente e em produção ali sempre. Mas esse é o meu modo de vida. Eu acho que, assim, as pessoas, elas não precisam... Elas têm tempos diferentes, né? Elas têm momentos diferentes e têm paces diferentes. Mas, assim, eu acho que o grande ponto é setar deadlines. Eu acho que não virar refém do deadline. Eu acho que não é, tipo assim, perder noites de sono porque, porra, eu preciso economizar dinheiro ou eu preciso passar numa prova ou qualquer coisa assim. Eu acho que não é esse o ponto. Mas, assim, se não tem data, não sai, entendeu? Querendo ou não, não sai. Então, eu acho que sete deadlines, mesmo que, por exemplo, pessoas são mais arrojadas, pessoas são mais cautelosas nos deadlines, mas eu acho que o deadline é importantíssimo. Até deadlines babacas, assim, tipo, pô, eu quero uma vida saudável. Beleza, toma mais água. E seta um deadline de quantos litros de água você vai tomar. Até esse tipo de coisa. Então, porque isso meio que vai te fazer criar hábitos. Eu acho que criar hábitos é o ponto principal para ser produtivo, entendeu? Exato. Eu coloquei aqui, você já ouviu falar sobre Pomodoro? Pomodoro que fala, né? Aquela técnica de minutos para você se manter concentrado. Eu já usei isso algumas vezes. Não conhecia. Cara, é uma técnica X. Eu não vou saber explicar direitinho, mas é basicamente, tem um estudo que diz que a gente não consegue se manter, por exemplo, eu trabalho 8 horas por dia, não consigo me manter 8 horas por dia concentrada, é impossível, cientificamente falando, meu cérebro não consegue ficar 8 horas concentrado. E aí, eles têm um aplicativo de celular, enfim, mas tem um estudo que diz que, sei lá, o máximo que você consegue ficar se concentrado 100% eu não vou lembrar o número exato, depois eu posso até, enfim, mandar pra você, mas acho que, sei lá, 50 minutos. E aí, a cada 50 minutos você tem que fazer uma pausa de 5 minutos e, tipo, levantar e tomar um café, olhar pra longe, respirar fundo, né? Dar uma esparecida na mente, olhar o celular, sei lá, fazer qualquer coisa. E depois voltar e sentar e setar o cronômetro pra mais 50 minutos, que é o tempo que você vai conseguir. E aí, a cada 5 ou a cada 4, você seta 15, né? Que é um tempo maior. Justamente porque o seu cérebro precisa dar essa esparecida, porque se ele fica concentrado muito tempo, ele acaba não funciona mais. Quem nunca se pegou depois de muito tempo olhando pro computador e pensando em Narnia? Quem nunca? Quem nunca? Então, esse Pomodoro é interessante. Eu uso, assim, não uso tanto no trabalho, porque acho que a dinâmica é diferente, né? Já usei em alguns projetos, mas às vezes eu uso pra estudar, uso mais na minha vida pessoal. Eu acho que só desse assunto aí, eu acho que só tem um ponto, né? Minha visão, tá? Eu acho que não é, tipo, uma regra que serve pra tudo, entendeu? Não, assim, é interessante tentar. Quem tem dificuldade, acho que pode tentar técnica, sabe? E às vezes pra uma pessoa não serve, mas pra outra serve. Porque eu já vi gente, tipo, que é muito eficiente, muito produtiva, que o cara tinha um deadline de uma semana, sei lá, e aí o cara, sei lá, 7 dias.
Aí o cara foi ocioso 6 e no último dia ele arrebentou e entregou o que ele tinha que fazer. Assim, não julgo. Eu não consigo fazer isso, tá? Mas assim, o ponto é, ache a sua metodologia, ache o seu pace. Tente coisas novas. Esse é um que não serve pra tudo, igual eu falei, não se encaixa em todo o projeto, mas já teve projetos que eu usei na faculdade, um professor fazia isso durante a aula, porque era uma aula muito teórica, ele falava muito, e ele sabia que se fosse ficar só falando durante 2 horas, o pessoal não ia conseguir ter a atenção da galera. Então ele setava o cronômetro e tal, e tipo, quando dava o timer, ele fazia todo mundo sair da sala e tomar uma água e voltar depois, obrigatoriamente. Então é uma técnica conhecida e pode ser que ajude alguém. O segundo ponto que eu coloquei aqui é sobre planejamento. Acho que quando você tem que saber onde você quer chegar. Nossa. Quem não sabe onde quer chegar, não adianta, não vai chegar em lugar nenhum. Então, por exemplo, como me manter produtiva? Igual você falou, sete uma deadline. Pra quê? O que você quer alcançar? Então, por exemplo, eu sempre quis morar fora, por exemplo. Mas de uns 3 anos pra cá, eu falei, não, isso é uma meta, eu quero. O que eu preciso pra ir morar fora? Eu preciso estudar todo dia inglês, eu preciso melhorar o meu networking, eu preciso... Sabe, o que eu preciso fazer? E aí você colocar um planejamento. Esse mês eu vou fazer isso, o mês que vem eu vou fazer aquilo, outro mês eu vou fazer aquilo, vou juntar dinheiro, vou fazer o que eu preciso pra chegar onde eu quero chegar. Porque às vezes você não sabe onde você quer chegar e aí como você vai se planejar? Como que você vai, né? Não tem, você fica meio que perdido ali, faz um pouco de tudo e no final não faz nada. Então acho que saber onde quer chegar é muito importante. Sem o norte, qualquer caminho tá errado, né? Então, assim, tem que fazer. Exato. Pessoas que te inspiram. Você já falou sobre isso, top? Não, pessoas que me inspiram. Eu tive inspirações próximas de pessoas que eu trabalhei, antigos chefes e pessoas que eu olhava e falava assim, caraca, esse cara faz algo que me completa, digamos assim, né? Algo que eu não tenho, algum skill que eu não tenho e que eu olhando o dia a dia dessa pessoa, eu aprendi. Pessoas onde ela não tinha nada a ver comigo, era de outras áreas, de outra pegada. Tipo, às vezes uma pessoa que tem uma cabeça muito menos lógica e muito mais cultural e criativa, mas eu pincelava algumas coisinhas também, que eu pegava ali, eu agregava. E assim, de pessoas famosas, eu sou uma pessoa que li muita biografia na minha vida. Eu li biografia de todo mundo famoso aí que você pode imaginar. E uma biografia que mudou minha vida real, assim, foi o livro que chama Bola de Neve, biografia do Warren Buffett, que hoje acho que ele é o 4º ou 5º cara mais rico do mundo, e como ele criou a empresa, a Berkshire Hathaway, como ele criou a empresa e como ele cresceu e a maneira como ele pensava, assim. Cara, ele era um cara que desde criancinha ele juntava tampinha de garrafa. Então, assim, ele era um colecionador nato. Quando ele teve uma empresa, dinheiro, a maneira como ele lidava com o dinheiro, era uma coisa muito, tipo, que já estava muito intrínseca nele, né? E aí eu vendo essa história de um cara famoso, no caso aqui, ele me inspirou muito, porque assim, ele é um cara que saiu do nada, tem bastante casos desses, né? Mas um cara que saiu do nada e com resiliência, né? E capacidade, etc., o cara chegou lá. Então, pra mim, acho que o Warren Buffett, pra mim, é um cara muito foda, assim. Empresa do quê? Eu nunca ouvi falar. Berkshire Hathaway chama. Ele é um dos maiores investidores do planeta, assim. Ele acertou, sei lá, tipo, diversas ações e diversas bolhas, digamos assim, antes de acontecer. Ele é um cara que faz relacionamentos com as empresas, né? Tipo, quando ele compra ou vende alguma empresa, é um relacionamento de longo prazo. Então, assim, ele é um cara, assim, ele criou um modo de pensar e ele executa esse modo de pensar há 40, 50 anos. Então, depois procura esse livro, A Bola de Neve. Eu anotei aqui, Bola de Neve. Sensacional. Pessoas que me inspiram. Cara, eu nunca me inspirei em ninguém famoso, assim, tipo, de verdade, sabe? Mas normalmente eu me inspiro nas pessoas que eu trabalho e que eu admiro e falo, pô, eu quero ser igual a essa pessoa. Assim, não igual no sentido, quero ser igualzinho, mas tipo assim, eu quero aprender com essa pessoa e, enfim, e eu pego aquilo que eu admiro nela e tento trazer pra mim e aprender com ela. Então, teve um chefe que eu trabalhei que ele falava assim, que ele gostava muito de trabalhar com gente que sabia mais do que ele. Ele falava assim, cara, é muito legal quando você chega num projeto e você é o que mais sabe. Mas eu gosto mesmo quando eu chego, eu sou o que menos sabe, porque aí é quando eu mais aprendo. E eu comecei a perceber isso com ele de fato, porque quando você é o que mais sabe, claro, você sempre vai aprender coisas, mas tipo assim, você mais ensina, né? E agora quando você é o que menos sabe, eu nesse projeto que eu tava agora, eu era tipo a mais júnior. E então eu trabalhei com diretores, com gerentes, etc. E engraçado que tipo, eles me ensinaram muito, eu aprendi muito, então é muito legal quando você trabalha com pessoas que você admira. É nesse sentido. E sempre aprendo muito com as pessoas que eu trabalho, tento, né?
Outra coisa, trabalhar com pessoas que pensam muito diferente de você. É difícil, mas é bom, porque se você deixar sua mente aberta, você pode aprender também com essas pessoas. E não pensar que você é o dono da razão, que você já sabe de tudo. É difícil quando você tá, né, numa relação com uma pessoa que é completamente oposta, né, que pensa total diferente de você. Isso dá muito conflito, mas se você tiver um pouco de paciência e tentar entender, se colocar no lugar da outra pessoa e manter a sua mente aberta, você consegue também aprender, né, aprender com aquela pessoa. Então, acho que isso é muito legal. Até evolução, tipo, pessoal mesmo, não só falando do trabalho. Eu acho que você tem o seu modo de fazer, conforme você vai crescendo na carreira, você vai criando o seu modo de fazer. Que a experiência que você teve de vida vai moldando isso de alguma forma. E aí você encontra uma pessoa que está numa posição semelhante à sua, que faz de forma diferente, ou pensa de forma diferente, porque ela tem valores diferentes, não necessariamente está errado. E aí é uma ótima oportunidade exatamente de você aprender com ela. Tipo, de você ver algo que você não pensava, ou que você achava que não era possível, e às vezes é melhor que o seu jeito que você faz. Então é muito bom mesmo. Exato. Eu até postei nos meus stories essa semana um negócio sobre você, que foi engraçado. Eu lembro até hoje, quando a gente foi trabalhar junto, que você falou pra mim, eu gosto mais de receber crítica do que elogio. E tipo assim, aquilo pra mim foi tipo... Porque pra mim era tipo assim, cara, quem gosta de ser criticado? Ninguém gosta de ser criticado. Tipo, qual é o sentido de alguém que gosta de ser criticado, sabe? Pra mim, você tinha que ser elogiado e aquilo significava que você estava indo bem. E era isso, que crítica, tipo, né? Não existia, ou era inveja, ou era qualquer coisa. E aí você falou, não, pô, eu gosto de ser criticado. E você não tava sendo irônico, eu fiquei... Como assim, cara? E aí depois eu comecei a refletir, eu falei, cara, faz sentido. E aí depois eu li livros que falam sobre a mesma coisa, e eu pensei, cara, isso... E eu realmente comecei a olhar pra isso de forma diferente. Eu acho que tem uma frase do Bill Gates que ele fala que a vitória, ela faz até você ser preguiçoso, né? Porque assim, quando você tá em primeiro lugar, eu li a biografia dele na época que ele era o cara mais rico do mundo e tal. E aí ele fala assim, cara, eu sou o cara mais rico do mundo, tenho a empresa mais da hora, Microsoft e tal, estourei. Cara, se ele se coloca nessa posição e fala assim, cara, eu sou, tipo, foda, você não cresce, entendeu? Então, assim, acho que vocês têm sempre que se colocar numa posição onde sim, você tem coisas a melhorar. E, assim, eu acho que a crítica, em relação à crítica em específico, é difícil a pessoa fazer uma crítica fair. Às vezes as pessoas fazem críticas pra te diminuir, ou porque tem inveja, ou qualquer coisa do tipo. Ou então fazem críticas de coisas, tipo, irreais, assim. Por que você não pega um par de asas e sai voando? Tipo, porque... Cara, tipo, não agrega nada. Eu acho que, assim, achar pessoas que dão boas críticas, se vocês acharem isso na sua vida, na carreira de vocês, guardem elas, tipo, com muito carinho, assim, porque são essas críticas que vão fazer você crescer. E, cara, não vai ser legal você escutar essas críticas. Tipo assim, vai ter coisas que você vai estar, tipo... Eu tive um caso que aconteceu. Que assim, eu tava crente que eu ia ser promovido pela coisa que eu tava fazendo, e o que eu tava fazendo tava completamente errado. E várias pessoas me falaram isso, de vários níveis, de várias realidades diferentes. E eu era cabeça dura, falava, não, mas o meu jeito é certo, e tal. A minha outra dica é, escuta a crítica e veja, tipo, e olhe com... Não coloca o coração no negócio, olha de forma, tipo, analítica mesmo, né? Olha aquele negócio e fala assim, cara, tem uma coisa que eu vi num filme que não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, mas tem uma frase que é legal. Não sei se você assistiu... Guerra do Mundo Z. Tem no Netflix? Eu vou anotar aqui. Tem no Netflix. Não, é um filme de zumbi, não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Mas tem uma hora que que o Brad Pitt, ele chega lá em Israel, sei lá onde é, e ele fala assim, né, tipo, mas como que vocês, tipo, construíram um muro antes do mundo acabar? Como vocês sabiam que o mundo ia acabar? E ele fala um negócio legal, né, que lá no Israel, não sei se é verdade, eles juntam uma cúpula de 8 pessoas, e uma dessas 8 pessoas tem que criticar uma coisa que é óbvia. Então, assim, tipo, eles jogaram na pauta lá, que assim, o mundo vai ser atacado por zumbi, sei lá. Aí, um dos 8 precisa comprar aquela briga, e fala, não, realmente vai. E se fosse, o que eu faria? Então, assim, onde eu quero chegar com isso? Quando você recebe uma crítica, tenta olhar do outro lado. Tenta falar assim, puta, então partindo da premissa que a crítica desse cara tá me fazendo é verdade, o que eu precisaria fazer pra mudar? Pra você entrar com o coração um pouco mais leve, entendeu? Mesmo sendo algo que você acha que é bizarro, tipo um ataque zumbi. Exato. E receber feedback é muito importante para o amadurecimento da carreira também. E dar feedback é uma arte, né? Igual você não é qualquer um que vai te dar um feedback ou uma crítica que realmente é para você mudar. Antigamente, assim, várias formas que eu pensava antigamente que eu mudei. Eu achava que inveja não existia. Que as pessoas que falavam assim, eu sou invejada, era tipo gente que se achava demais e que isso não existia. Ninguém tem inveja de você, meu filho. Nossa, falta 1 minuto para acabar.
Caraca! Não, 2 minutos. A gente falou muito. Falou Mas, muito. tipo assim, eu achava que inveja não existia, que as pessoas, tipo, se achavam. Mas na real existe. E realmente vai ter gente que vai querer que você, tipo, sabe, não se dê bem, vai querer te desmotivar, não vai querer ver você melhor do que ela. Isso dói nas pessoas, infelizmente é a realidade. Mas realmente você aprender a passar feedback pra sua equipe quando você tá numa posição de liderança é muito importante também. Porque às vezes você até tem boa vontade, mas se você não escolher a forma certa de falar aquilo, né, tem várias formas que tem. Nossa, se você pesquisar, tem uma forma de passar um feedback que é correta. Não é só você chegar e falar, você tá fazendo isso, como já aconteceu comigo. Ó, isso aqui ficou uma bosta. Tipo, ó, isso aqui ficou zoado. Não é assim que você fala. Por mais que você realmente não tenha gostado, você tem que falar de uma forma correta pra aquela pessoa receber aquilo bem. E, óbvio, a outra pessoa também não pode estar na defensiva, ela tem que estar aberta pra receber e ouvir críticas. Bom, basicamente é isso. Aprender a dar e receber feedback é muito importante em relação à carreira. E cada pessoa é uma pessoa. Acho que cada pessoa vai receber e cada pessoa você tem que falar de forma diferente. Não é porque você achou o seu modelo que vai funcionar pra todo mundo. Exato. E pra terminar, que faltam 40 segundos, vamos falar só os livros, que é o último tópico, e aí o pessoal anota e lê. Eu vou indicar 2. Para quem quer TI, Eu, Robô, melhor livro de TI que eu já vi na vida, do Isaac Asimov. E pra vida, A Revolta de Atlas, do Amy Reed, acho. É uma mulher. 2 livros que mudaram minha vida. Cara, leiam. Top. E é um livro meio brega, mas é um livro que chama Poder da Ação, do Paulo Vieira. Eu gostei muito, foi um livro que abriu demais a minha mente. Tem uns exercícios e tal, é bem diferentão, mas eu gostei muito, assim, eu gostei bastante desse livro. E aquele amarelinho, O Poder do Hábito, eu gostei também.